Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje, no dia 4 de maio, nós vamos falar sobre vencer as tentações. Me fala, é importante a gente pensar sobre isso, né? O que é difícil para eu vencer? O que é difícil para eu dizer não? O que é uma tentação para mim? Irlânia, mas eu vou saber disso. É importante que você saiba, não é isso? É como quando eu tenho medo de cachorro. E aí aqui na curva da minha casa tem um pitbull enorme. E além de ter um pitbull enorme e eu ter medo de cachorro, o meu vizinho ali não prende o cachorro, o muro é baixo, o pitbull já mordeu, sei lá, 5 pessoas. E eu, para vencer o meu medo de cachorro, irei passar por ali. Tá certo isso? Ser prudente é necessário. Nós precisamos ser prudentes. O que é ser prudente, Irlânia? É entender que tem um cachorro, tem um muro baixo, tem um histórico, evidências de que eles já morderam 5 pessoas. Eu não vou vencer o meu medo de cachorro passando por lá. Como no Rei Leão, né? Eu rio na cara do perigo. Nós precisamos ser prudentes. E aí eu usei o exemplo do medo para falar de tentação. O medo é emoção básica. Quando ele tira minha alegria de sair, de viver, de ousar, aí ele passa a ser patológico, ok? Mas nós precisamos aprender a lidar com esse medo. Sermos prudentes, saber que eu não vou vencer o medo de cachorro me colocando em perigo e risco, mas ousando também. E me respeitando muitas vezes. Porque às vezes a gente quer vencer os nossos medos e tem medo que, caramba. Outro dia eu conversando com um cliente, eu falei, qual é o seu maior medo? Medo de tornado. Falei, então nós estamos de acordo com as evidências, com a geografia, com todas as fias da vida, né? A gente não vai passar por ele, a não ser que você vá para um país. Então vamos começar a lidar com o que a gente tem que lidar aqui no Rio de Janeiro? Porque a gente tem as demandas do Rio de Janeiro. Mas se o seu maior medo é um negócio que não vai acontecer aqui, né? Se nada mudar, as coisas estão mudando, a geografia está mudando, mas assim, teoricamente, até que nada mude, não vai acontecer, vamos fazer outra coisa. Senão a gente fica com medo da bomba que tá caindo lá em Israel. Nosso papel é orar por Israel. A Bíblia manda a gente orar por Israel, por Jerusalém. Mas se a gente parar aqui e ficar... Não. A gente precisa orar, entregar pro Senhor. E, Senhor, guarda minha rua, guarda minha casa, guarda minha família, guarda minha entrada, minha saída. Porque senão o medo vira uma grande tentação. Eu não saio por causa do medo, eu não trabalho por causa do medo, eu não vendo meu trabalho por causa do medo, eu não falo com meu marido por causa do medo, eu não falo com a minha mãe por causa do medo, eu não brigo com meu filho por causa do medo, eu não deixo meu filho fazer nada porque eu tenho medo do meu filho errar. Tá entendendo? Cuidado com a tentação e você vai descobrir a sua. O que te faz ficar na corda bamba? Você precisa saber. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que te faz ficar em tentação? Essa foi a minha pergunta. O que é para você? Às vezes é comprar. Às vezes é comer. Às vezes é brigar. Às vezes é falar dos outros. Às vezes é mentira. Contar o que não tem, tirar vantagem o tempo todo. Às vezes é ser arrogante, eu sou melhor que todo mundo. Você precisa se conhecer para você se curar. Não é pra, ai, ó céus, eu vou pegar o chicotinho, vou bater chicotinho em mim. Não. Vamos nos curar, ok? Imagine-se em meio a um campo de batalha, onde a tentação da vida estão ao redor, como inimigo à espreita.
O mal planeja investidas contra nós constantemente. E o fato é que não podemos negar essa realidade. Além disso, o ser humano naturalmente possui inclinações para o pecado, desde a queda no Jardim do Éden. Olha isso, nós temos um chamado, um desejo exacerbado, um imã para o erro. Sabia disso? Nós temos. Nós temos. A boa notícia é que Deus enviou Jesus, o Filho dele, para morrer por nós. Para nos dar um novo começo, uma nova esperança, uma nova possibilidade. E nós temos que nos apegar a ele. O caminho para vencer a tentação começa com a compreensão de que Deus nos dá a saída. Ele nos promete que nunca seremos tentados além do que podemos suportar e que ele nos fornecerá um escape. Isso significa que temos o poder de controlar e vencer as tentações que surgem em nossa vida. E Jesus é enfático conosco. Além de nos mantermos atentos, a oração é a chave para a vitória. Então é vigiar e orar. Não, eu tô orando, não, mas você tá vigiando. Você precisa vigiar primeiro. É princípio, vigiar, orar, entendeu? E você tá vigiando o quê? Lembra que eu falei o que te faz ficar vulnerável? Qual é o seu buraquinho da tentação? Você precisa saber. Para ficar com medo dele, não, mas para botar, ó, guarda ali, ó, guarda armado, para ninguém vir entrar aqui. Esse negócio. Não é entrar aqui não, sai fora. O caminho para vencer a tentação começa com a compreensão de que Deus nos dá uma saída. Ele nos promete que nunca seremos tentados além do que podemos suportar e que nos fortalecerá e nos fornecerá um escape. Isso significa que temos o poder de controlar e vencer as tentações que surgem em nossa vida. E Jesus é enfático conosco. Além de nos mantermos atentos, a oração é a chave para a vitória. Deixa eu te falar uma coisa. Ele falou do mal, ele falou que está à nossa espreita, ao derredor. A Bíblia diz que Satanás está ao derredor, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que teme e os livra. Satanás e os demônios estão ao derredor. Sabe tudo que eu fiz desde a hora que eu acordei, sabe tudo que eu falei, sabe tudo. Lê até a expressão. Não sabe o que eu pensei, mas as expressões ele lê direitinho. E ele fica ali, ó, tentando pegar você. Se você assumiu que aquilo é um problema para você, você precisa vigiar, guardar, enfim, e você se resguarda, certamente você não vai cair nesse buraco. Certamente esse mal não vai te levar para um abismo que você não consiga sair mais, porque você vigiou e orou por aquilo. Mas eu tenho que orar pelo que tenta me prender? Você vai fazer. Para quem iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? A oração é uma conversa. Se eu tenho um problema, me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Ele. Quando enfrentamos uma tentação, o primeiro passo é redirecionar nossa atenção. Devemos desviar nossa mente para as coisas positivas, para a presença de Deus, por meio da oração e da palavra. A tentação muitas vezes começa com o desejo e a dúvida. E quando somos levados a questionar nossa fé e nossos valores, no entanto, devemos permanecer firmes em nossa convicção, alimentando o nosso espírito e evitando que os desejos malignos penetrem em nossa mente e no nosso coração. Fale com Deus. Diga a Ele quais têm sido suas dificuldades e peça ajuda. Costumo dizer que é melhor confessar uma tentação do que um pecado. Pegue essa visão. Deus, olha aqui. Olha a vontade que eu tenho de... Não fiz ainda. Olha isso que perturba a minha mente. Quando eu nem fiz, mas eu vejo assim a imagem. Eu fazendo. Corta essa imagem. Tira em nome de Jesus.
A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E ele fala, confessar uma tentação é melhor do que confessar um pecado. Por isso, devemos agir prontamente, afastando qualquer possibilidade de errar. A partir de hoje, saiba que se você utilizar as armas certas, vencerá e sairá fortalecido em cada batalha que enfrentar. A escolha sempre estará em suas mãos. Olha aqui. O Victor Frankl, em Busca de Sentido da Vida, ele fala dos prisioneiros no campo de concentração. E aí ele fala que no campo de concentração, com o capo batendo, cuspindo, com fome, com frio, a única coisa que não podiam tirar dos prisioneiros era a escolha. Se entrariam na câmara de gás se debatendo ou com uma oração nos lábios e uma canção no coração. Ou uma oração no coração e uma canção nos lábios. A Edith, que também passou pelo campo de concentração, quando ela entra no campo, a irmã e ela vai para um lado e a mãe vai para a câmara de gás. Acabou a mãe, no mesmo dia. E ela, no momento lá, ela tinha feito balé na vida. E o soldado, né, manda ela dançar e ela começa a dançar. E aí ela tem 2 livros, A Liberdade é uma Escolha, e ela também diz que a gente pode escolher a qualquer momento o que vai fazer, mesmo nas piores situações. E ela estava lá na pior situação, então ela tem razão, eu tô repetindo e treinando com ela sobre isso. E ela diz que nós temos uma escolha de ser livre. O que você escolhe? A Bíblia diz assim, ó, hoje coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que você viva. A bênção e a maldição, escolha a bênção para que você viva. E a maldição, Deus nem perde tempo explicando pra gente a maldição. Escolhe a bênção para que você viva. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer a tentação. A tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então é mais fácil a gente se parecer com o maligno que ser parecido com Jesus. Por isso pedimos, ó Pai, nos ajuda a dedicar tempo à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a estar aqui empenhado, a ouvir a Tua voz, a sentir o Teu toque, a dedicar tempo a ser mais parecidos contigo. E em nome de Jesus, nos faz vencer o mal. Que possamos identificar qual é o nosso calcanhar de Aquiles, qual é o buraco que Satanás pode entrar, qual é a nossa tentação, qual é a nossa vulnerabilidade, que possamos identificar. Não para nos culpar, mas para colocar diante de Ti, confessando as nossas tentações para não cair em pecado, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Fortalece a nossa vida, enche o nosso coração de amor, nos dê, Senhor, esse domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 124 de 365 dias. Salmos 48 é o que você vai ler na tua casa. Superação. Lembra disso, confesse sua tentação. Não espere pecar para confessar o pecado. Tá entendendo? Peça a Deus ajuda para que você vença essa tentação. Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado, atraído e engodado pela sua concupiscência, desejos, traumas, medos, falhas. Então coloque diante de Deus isso, peça a Deus para te ajudar. A busca constante da presença do Pai nos afasta da tentação constante do inimigo. A busca pela presença do Pai nos afasta da presença do inimigo. Qual lugar que você vai escolher ficar? Espero que você escolha. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo e até amanhã.